Fala aí, meu povo, boa quinta-feira para vocês. Eu tô chegando um pouquinho atrasado porque o jogo foi ontem à noite para falar da vitória do Flamengo sobre o Racing, uma vitória muito importante e eu acho que não existe ainda esse termo no Brasil, se tem, desculpa, mas eu ainda não vi, mas é um termo que se usa muito na Espanha, uma vitória muito trabalhada do Flamengo. E eu acho que esse é o principal ponto, é o principal mérito do Flamengo contra o Racing, acho que vai ser um vídeo curto inclusive, foi ter tido paciência para mostrar que é melhor do que o outro time em 90 minutos e não em 10 ou 15 minutos, como às vezes parece que existe uma pressão externa e até interna. Eu acho que o Flamengo se mostra de vez em quando ansioso, quando não consegue muito rapidamente fazer valer o que ele é, que é normalmente melhor do que o outro, porque tem mais investimento, porque os nomes que estão lá. De vez em quando me parece um time ansioso demais. E em outros momentos moroso demais também, assim, com uma passividade muito grande para fazer valer. Eu sei que é quase que contraditório, mas em alguns jogos do Campeonato Brasileiro o Flamengo é melhor e não mata. Em outros jogos, como contra o Estudiantes, por exemplo, o time me pareceu ansioso, porque era muito melhor em um jogo de mata-mata e não conseguia traduzir, que era muito melhor, em números, né, em placar dentro do campo. Para começar, quero dar um recado para vocês, porque está chegando o momento de decidir o Campeonato Brasileiro, está chegando o momento de decidir Libertadores, está chegando o momento de decidir tudo e também está chegando o momento da Black Friday. E lá na Insider Store vocês já têm produtos com os melhores preços do ano. Estou deixando aqui um cupom Beckler para vocês. Você somando Beckler mais o que tem lá na Insider Store, vocês podem chegar a 50% de desconto. É estoque limitado, então corre lá. Essa aqui que eu estou usando é uma Tech T-shirt gola V da Insider, então produtos de muita qualidade, vocês sabem da versatilidade, do custo-benefício da Insider e agora também podendo chegar a 50% de desconto. Se você ainda não tem uma peça tão versátil como essa da Insider, vocês estão no momento certo de terem a primeira, de testarem e aprovarem, então vai lá na Insider Store. Com o cupom que tem aqui, também tem o link na descrição, vocês já são direcionados diretamente, soma desconto mais desconto e pode chegar a 50% nessa Black Friday que já começou na Insider Store. E por falar em já começou, o Flamengo começou com uma mudança em relação ao jogo contra o Palmeiras, que foi a saída do Samuel Lino e a entrada do Carrascal. Eu achava que essa mudança deveria acontecer também, porque o Samuel Lino tem um papel defensivo importante, um papel tático muitas vezes importante. Acho que inclusive contra o Racing ele entrou tecnicamente acertando mais na frente, que é o que se espera, né, de um jogador ofensivo como ele faz um belíssimo gol impedido por muito pouco, ele é muito mais azar, má sorte do que um mau posicionamento do atacante, mas acho que a entrada do Carrascal dava mais movimentação ao Flamengo e pelo que queria fazer o Filipe Luiz, a gente viu que ele precisava realmente de um jogador com mais características de meia do que de ponta. Vou colocar para vocês verem o posicionamento médio do Flamengo, que só teve essa mudança, né? Assim, teve o Varela pelo Emerson Royal, mas aí um lateral por lateral, assim, não muda tanto em relação ao jogo contra o Palmeiras, como Luiz Adriano e Samuel Lino estavam muito abertos no final de semana, e como a gente pega para ver como Luiz Adriano e Carrascal ficaram muito próximos de Arrascaeta e de Pedro nesse jogo do meio de semana contra o Racing. A minha avaliação é que contra o Palmeiras, quando o Palmeiras vinha pressionar, o que queria fazer o Filipe Luiz era abrir dois jogadores muito rápidos para, se for preciso, uma bola longa, eles correrem mais que os laterais do Palmeiras, e também para eles abrirem esse meio, descongestionarem a faixa central do campo, porque poderia sair uma jogada como sai, por exemplo, o primeiro gol do Flamengo, que o meio está descongestionado. Eu falei aqui no vídeo pós-jogo aquele dia que não me parecia uma coincidência que o Rossi tentasse aquele passe para o Pedro, que ele sabia por onde sair e o Rascaeta sabia por onde entrar. Os laterais do Palmeiras estão muito abertos, porque tem dois pontas ali, e o Flamengo se aproveita desse espaço por dentro. Como o Racing jogava com uma linha de 5 praticamente na defesa, se o Flamengo fosse colocar o Pedro mais o Arrascaeta e dois abertos, ia ser difícil de abrir essa defesa, ia precisar de muita chegada dos meio-campistas, dos laterais. Não me parecia disposto o Filipe Luiz a ficar dobrando pela lateral. Eu acho que ele queria encher o meio, que o Racing também enchesse o meio de gente, e que aí a bola fosse aberta para um lado mais vazio, para Varela e Alexandre, depois o Ayrton Lucas, poderem atacar. Acho que era uma boa tática que tentava fazer o Filipe Luiz, porque o time em alguns momentos conseguiu chegar à linha de fundo com boa capacidade de fazer o cruzamento, depois para fazer a finalização, algumas ultrapassagens também, quando o lateral pegava a bola,
quem fazia a diagonal o Carrascal ou o Luiz Araújo para depois virar um ponta, mas inicialmente a intenção era juntar muita gente do Racing por dentro. Uma boa estratégia do Filipe Luiz, que me parece ter essa leitura jogo a jogo, né? Esse jogo precisa disso, esse adversário precisa disso, porque não é simplesmente nós somos o Flamengo, nós somos o melhor time, de qualquer forma que a gente jogar, a gente vai se impor sobre os adversários, porque é evidente que todo adversário pega o Flamengo e fala como é que a gente vai parar esses caras. Então o que o Flamengo precisa fazer é, se eles querem nos parar, como que a gente vai dar o próximo passo para sair da marcação do adversário. E que o time não tenha se desesperado e tenha tido tanto volume, gerado tanto, me chama a atenção que me pareceu um jogo muito mais maduro do que foram os 2 jogos contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes começou com uma pressão muito boa e depois o time caiu muito ritmo. Segundo tempo acabou tomando gol, teve erros de arbitragem, o que aconteceu e tal. E depois o jogo da Argentina foi muito ruim. Os primeiros 90 minutos me parecem mais maduros do Flamengo contra o Racing do que foram contra o Estudiantes. Estou olhando meio para baixo aqui porque eu quero pegar, só para ler para vocês exatamente as estatísticas de finalizações do Flamengo e tal, que eu acho que mostra um pouco de como foi esse volume. 72% de posse de bola contra 28% do Racing. Posse de bola eu acho que nem sempre é o parâmetro para dizer esse time jogou bem, esse time jogou mal. Acho que o Racing não queria ter a bola, mas eu também não acho que queria ter tão pouco a bola. De vez em quando eu acho que o time argentino queria descansar um pouco com a bola no pé e não conseguiu. E principalmente o Racing queria contra-atacar e isso quase não conseguiu. 4 finalizações no jogo, quase todas elas de bola parada. O Rossi fez uma defesaça no primeiro tempo, teve uma falta cometida no segundo, que poderia ser um gol do Racing, e é de fato falta, tem que marcar, não tem nenhuma dúvida aquele lance. Contra 20 finalizações do Flamengo, os gols esperados do Flamengo 2,39 e 1 convertido, uma chance boa com a Arrascaeta no primeiro tempo, a do Pedro no finalzinho do primeiro tempo também, e 0,16 do Racing de chances esperadas. 10 escanteios do Flamengo, 4 do time argentino. Muita pressão, muito volume, muitas finalizações, boas chances criadas de um lado e nada do outro. Que o gol só tenha saído no final premia o Flamengo, porque merecia a vitória nesse jogo. Poderia até ter sido por mais, poderia ter sido uma vitória mais tranquila. Em alguns momentos o Flamengo pressionava, mas não conseguia finalizar, ou quando finalizava parava nas boas intervenções do goleiro argentino. Então a minha visão é que a paciência do Flamengo, a calma, o não se desesperar, o não se afobar para fazer valer essa vantagem que no final sai com um grande passe do Carrascal para o Bruno Henrique, depois é um gol circunstancial, mas é circunstancial porque o Flamengo gera, né? Poderia ter saído o gol na finalização do Bruno Henrique, que o goleiro argentino pega muito bem e sai depois com o Carrascal, já poderia ter saído antes com o Samulino também, de um jogo bastante maduro do time do Flamengo. E corajoso do Filipe Luiz, que fez uma mudança de nome e mudança de estrutura de time, que no segundo tempo tirou Arrascaeta e Pedro, que eram os 2 jogadores mais perigosos. Nos últimos 2 jogos a gente viu muitas situações muito boas do Pedro saindo da área e do Arrascaeta entrando no espaço que o Pedro deixa, e essa jogada ontem de novo saiu no segundo tempo que o Arrascaeta não conseguiu finalizar, e o Filipe Luiz, para que o time não perdesse o ritmo, muda esses 2 para colocar jogadores mais descansados e um pouco mais agressivos em campo. Pareceu um jogo bom do time, que conseguiu cumprir, defendeu bem, não sofreu nada, atacou bem, atacou com calma, não ficou pilhado demais como uma semifinal de Libertadores, um primeiro jogo que precisa construir a vantagem sugere que se fique pilhado desse jeito, e um bom jogo do técnico também, que acho que interviu muito, leu muito bem, interviu muito bem também no time. Uma vitória que dá uma vantagem boa, apenas boa para o Flamengo e para a Argentina. Vai precisar jogar no cilindro de Avellaneda melhor do que jogou contra o Estudiantes, porque se jogar tão mal como jogou aquele dia, é bem possível que dessa vez seja penalizado, mas também não é normal que o Flamengo jogue mal como jogou contra o Estudiantes. Até porque esse time parece estar crescendo, acho que é um bom time desde sempre, né? Assim, é um time que já nasceu bem, é um time que já vem com um lastro bom do clube e da equipe, mas acho que vem crescendo durante a Libertadores, que começou muito mal e hoje a gente já vê jogos que condizem muito mais com o que o Flamengo quer ser do que como a gente viu na primeira fase do torneio. É isso, meu povo. De Flamengo 1, Racing 0. Amanhã eu volto respondendo perguntas de vocês. Final de semana tem Barça, Madrid para analisar por aqui também. Valeu, gente. Tchau, tchau.